Olá para você que escuta Dicotomia Podcast. Como você está? Espero que você esteja bem, espero que você esteja com saúde, espero que você esteja disposto a escutar um episódio inédito sobre o Peru. Esse vai ser o primeiríssimo episódio do Dicotomia falando sobre esse país sul-americano muitas vezes renegado por muitos e até mesmo por nós, porque a gente nunca falou sobre ele antes. A gente já falou do Brasil, a gente já falou do México, a gente já falou da Argentina, mas a gente nunca falou do Peru. E para falar sobre esse belíssimo país latino-americano, temos eu, na narração, Paula Renata, e meu queridíssimo amigo Enio Ramos. Dá um oi pra galera aí, Enio. Olá, galera, tudo bem? Hoje aqui a gente só vai falar de estabilidade, viu? Se tiver alguém querendo certezas, nem venha, porque o negócio tá complicado. É bom você sentar no chão, porque se você sentar na cadeira, você vai cair, viu? E para falar um pouquinho sobre o objetivo desse episódio de hoje, a nossa ideia é fazer uma análise da crise presidencial no Peru, que está às vésperas da sua eleição presidencial. Se tudo der certo, esse episódio vai ser lançado antes do dia da eleição. Se eu não estiver enganada, é dia 6 de junho, né, amigo? É isso mesmo, dia 6 e dia 7 já tem um resultado. Então, esperamos que o episódio saia antes, mas se não sair, pelo menos você vai ter uma apresentação bem legal sobre toda a questão do Peru. E a gente também vai falar sobre a questão do vazio de lideranças políticas que está tendo no país nesse momento, né? Então, só para dar uma contextualização para você que não sabe um pouquinho, no dia 9 de novembro de 2020, aconteceu o estopim da crise do Peru. O Congresso peruano vota pela vacância da presidência, um tipo de impeachment, até eu vi em algumas notícias as pessoas usando a palavra impeachment mesmo, destituindo o Martí Vizcarra do cargo. Eu quero pedir desculpa a todos os nossos ouvintes peruanos, vai sair um espanhol bem doido nesse episódio, viu? E esse impeachment foi com base em alegações de suborno recebidas pelo então governador, quando ele era governador na época, do departamento de Moquegua, em 2013. E é interessante que a partir disso se inicia uma sequência de 3 presidentes em um período de uma semana. E a onda de protestos que tomaram as ruas e que foram respondidas com bastante violência e repressão. Só ladeira abaixo, né? Mas isso aí a gente já sabe que não é novidade, essa questão de troca de presidentes, né? Na América Latina. No Brasil já teve, se eu não me engano, foi lá para os anos 60, né? Que foi 3 presidentes também. Sim, eu acho que foi antes do golpe militar. Talvez seja em 1955, se eu não estou enganada, mas eu não tenho certeza agora. E a Argentina também, né? Ela tem uma história com relação a essa mudança de presidentes Pois bem é, na diferente. Argentina foram Assim. 5 presidentes em 12 dias, então era... Cada dia você não sabia, o presidente ia dormir e acordava outro, né? Já não tinha essa certeza. Mas no Peru, a coisa, se você parar pra pensar, é um período de mandato em que foram 4 presidentes já, né? Que a gente vai falar aqui. Foram 4 presidentes em um período de um mandato. E para quem não sabe, o presidente interino, agora do Peru, é o Francisco Sagasti. E assim, acho que para entender Sagasti, ai meu Deus do céu, e acho que para entender esse contexto desse estopim, porque os episódios são episódios, mas eles não estão no vácuo, né? Então é sempre importante a gente entender todo o contexto do país, ou pelo menos uma parte do contexto, que levou a esse grande problema, esses grandes problemas, que como vocês vão ver, o Peru é uma caixinha de surpresas, que brasileiro acha que já viu de tudo, mas a gente vai mostrar que o Peru pode te surpreender hoje. Então acho que é bom dar umas características sobre esse país tão desconhecido por nós, não é, amigo? Pois é, o Peru assim como o Brasil, é uma república presidencialista, né? Mas a diferença é que lá eles têm um primeiro-ministro, né? Que ele é um chefe do conselho dos ministros. Ele faz basicamente questão de articular com o executivo, o parlamento e coordena os outros ministros. Por isso que ele é o presidente dos ministros, né? É assim que eles chamam. Além disso, lá eles não têm, devido às reformas que foram feitas no período de Fujimori, eles não têm uma Câmara dividida em duas, né? Um sistema bicameral. É um sistema unicameral que só tem a Câmara dos Deputados. Isso foi justamente para concentrar ainda mais o poder
em uma só figura e ficar mais difícil ocorrer repressões às medidas do governo dentro do Congresso, né? E além disso, é uma coisa interessante, é que eles têm 2 vice-presidentes. Então, quando você pesquisa ou vai buscar informações sobre o Peru, até em um período recente, quando o Vizcarra foi afastado por um processo de vacância anterior, quem assumiu no lugar dele foi a segunda vice-presidente, que no caso o Vizcarra já é um vice-presidente que veio para substituir o Kuczynski, né, o PPK. E quem assumiu no lugar dele nesse processo foi a Mercedes Arauz, só que ela só ficou apenas um dia no cargo. E outra peculiaridade que ocorre também em alguns outros países é que lá não há possibilidade de reeleição para presidente. E para o Congresso é a mesma coisa, só que você não pode apenas se reeleger consecutivamente. E só para dar um contexto sobre essa questão dele ser o segundo vice-presidente, desde 2018, quando o então presidente, o Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, mais conhecido como PPK, renunciou ao cargo após denúncias de irregularidades sobre compra de votos e suposto favorecimento por parte da Odebrecht, a tão conhecida por nós Odebrecht, o país passou a ser governado por Vizcarra. Ele era o segundo vice-presidente, sendo o terceiro na linha de sucessão. E a primeira vice-presidente, ela não entrou porque ela não teve apoio parlamentar para assumir a presidência. Então é importante a gente perceber essa questão do apoio parlamentar também, porque isso foi que ajudou a queda do Vizcarra. E o pessoal do parlamento lá era bem em oposição a ele. Eles tinham uma treta bem grande lá, né, não? Pois é, o parlamento tem uma forte herança, assim, ainda fujimorista, né? Então sempre está como oposição. Acaba que o Vizcarra, como por ter vindo de uma chapa que venceu a filha do Fujimori, que foi a Keiko nas eleições anteriores, ele meio que herdou essa oposição, né? Mesmo sem estar... Isso é uma coisa que vai acabar meio que caracterizando o Peru e a sua instabilidade atual, que é essa força que o fujimorismo tem ainda hoje, né? O Fujimori, ele, apesar de que a gente vê que todos esses esquemas de corrupção, tudo ligado à ditadura e depois a questão da Odebrecht, a gente sabe que ele tem um forte apelo popular por conta dele ter vencido, ter superado, por exemplo, a hiperinflação dos anos 80, no seu período dos anos 90, quando ele foi presidente, né? Então, isso acaba ganhando um fortalecimento e atraindo uma parte da população, porque gerou empregos, mudou a situação econômica de muitas famílias. Então, isso acaba meio que favorecendo a figura e a força do fujimorismo ainda hoje, mesmo que há um outro lado que se coloca veementemente por conta dessa questão de corrupção, lavagem de dinheiro, etc. E isso meio que explica também a força que tem a Keiko nas eleições. As eleições do Peru desse ano teve muitos candidatos, porque justamente foi o que Paula já citou, que tem um vazio de lideranças, né? Então teve muitos candidatos e a votação ficou muito distribuída. Aí acabou que o primeiro turno ficou um candidato com 19% dos votos, foi o Pedro Castillo, que a gente vai falar, e a Keiko, que ficou com, eu acho que foi 13% por aí. Sim, comparando com o Brasil, é um número muito baixo. Mesmo aqui, a gente sempre indo para o segundo turno, a porcentagem, normalmente, do primeiro é muito alta. Normalmente, a gente sabe quem vai ganhar, porque a pessoa que ficou em primeiro lugar tem uma quantidade expressiva de votos. E a segunda também tem uma quantidade expressiva de votos. Então, aquela que está em último é que tem 1%, tem 2%, é daqueles partidos bem menores. E o que a gente pode ver é essa pulverização de votos na eleição do Peru. E é muito interessante comparado à história do Brasil. E essa questão do vazio de liderança é importante a gente citar aqui também, porque como todo mundo sabe, né, estamos vivendo num cenário de pandemia. E a pandemia não acontece só no Brasil. O nome pandemia quer dizer que acontece em vários lugares do mundo. E a pandemia também está pegando pesado lá no Peru, que até acaba influenciando todo esse processo das eleições, como acabou também influenciando aqui no Brasil, porque a gente sabe, né? A eleição, o pessoal tá na rua, tá ganhando voto, essas coisas, e com a pandemia fica um processo mais complicado. Mas não só isso. No momento da pandemia, a gente precisa de um auxílio do Estado, a gente precisa daquele amparo, porque é um momento de grande incerteza. A gente viu no Brasil o caos que foi. Imagine no lugar que tem esse vazio de liderança, como lidar com os problemas da pandemia, com desemprego, com o problema da fome, com o problema das pessoas morrendo. Então, é realmente uma situação muito complicada, né, não, amigo?
Pois é, essa falta de liderança é muito crucial para a situação que o país pode estar enfrentando, né? O combate do coronavírus. Tanto é que as medidas que cada um tem, tipo, em suas propagandas eleitorais para buscar a eleição, envolvem muito essa questão do coronavírus, do Covid, do tratamento com dessa doença, né? Então, é muito importante ter essa legitimidade de um líder que esteja lá à frente para tomar as decisões nesses momentos. Querendo ou não, é importante, né, ter essa figura. O que eu achei engraçado, que eu lembrei aqui agora, é que eu falei, né, dos números da votação que foram bem baixos, assim, comparado com o Brasil, igual o Paulo falou, e tanto que Uhum. teve uma onda de protestos assim que saiu o resultado das eleições, porque as pessoas saíram na rua e falaram, Sim, não, esses não são os meus presidentes, que são esses, não sei o quê. E o caso do botar de novo Castilho, o papelzinho. pois é, e o caso do Castilho é ainda mais surpreendente, porque ele não é tão conhecido. Para quem é de fora do Peru, praticamente não conhecia ele, né? E a Keiko já é conhecida porque é filha de quem é, do Alberto Fujimori, né? Além de que ela tem ligações com outros esquemas ilícitos, mas ela é conhecida e é uma figura que tem um certo apoio por conta da herança do pai. ¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? Sim, e eu até estava conversando com o Enio dos bastidores sobre como é interessante essa questão toda da família Fujimori, como existem intrigas dentro da própria família, assim, disputas de poder. Se vocês puderem ir lá no Twitter, tweets da família Fujimori é realmente uma coisa surpreendente. Vocês acham que a família Bolsonaro abala no Twitter aqui no Brasil? Veja no Peru, não é tão Pois diferente, é. não é tão diferente assim. Veja a situação, né? Um pai tá preso, Veja, uma filha que já foi presa várias vezes e ainda tem um irmão que odeia. Olha que família unida, perfeito demais. eu juro vingança. Tá lá no Twitter, eu juro vingança. Mas assim, como a gente acabou citando, na questão do Peru, assim como no Brasil, teve uma mãozinha lá, um papel do Odebrecht, né? Daquela famosa empresa que a gente já conhece muito bem. E assim, como vocês já perceberam, a gente já falou de questão de esquema de corrupção, uma pessoa presa lá, uma pessoa investigada aqui. E acho que é interessante a gente pensar por que todos os ex-presidentes do Peru estão presos ou estão mortos. Enio, dá para explicar uma coisa dessa? Tipo, dá para falar um pouco mais sobre isso pra gente? Depois que teve toda a questão da Lava Jato do Peru, né? E revelou todos os esquemas, eu acho que foi em 2001, não foi? Eu acho que foi 2001 que começou. Isso, desde 2001, todos os presidentes são Desde de investigados. 2001 que começou a investigação, que até é por isso que o Fujimori está preso, começou a sair revelações. E o engraçado é que as coisas vazavam, parecendo como vaza aqui no Brasil, essa questão de vazar áudio no WhatsApp, vazava conversas na internet que ligava aos presidentes atuais que estavam naquele momento e os ex-presidentes, né? Aí ia passando, né? Ia investigando e falava, olha, esse aqui estava ligado, aí ia atrás para prender. Aí que eu acho que foi o Alan Garcia, se não me engano, né? Ele acabou se suicidando quando ele ia ser preso. Ele foi acusado, né, no esquema de corrupção. E quando ele foi preso, que a polícia invadiu a sua casa, ele falou, não, preso eu não vou, e se suicidou. Então, é um histórico bem, bem perturbador, assim, de questão de presidente. Por isso que quem quer saber, quem quer ser o presidente no Peru, diante de um histórico desse, né? Que os presidentes estão ligados a esquemas ilícitos e estão presos ou mortos. Apenas para título de curiosidade para quem está assistindo o podcast, além das pessoas que a gente já falou nesse episódio, o Fujimori, o PPK, o Alan Garcia, também tivemos outras personalidades do Peru que estiveram ligadas a essa Lava Jato peruana. O ex-presidente do Peru, o Alejandro Toledo, ele foi preso nos Estados Unidos, ele fugiu da justiça do seu país no Peru e ele havia se recusado a cumprir a prisão preventiva de 18 meses que os juízes peruanos lhe impuseram. O ex-presidente estava sendo investigado por supostas participações em suborno na construtora brasileira Odebrecht. Além disso, como a gente falou, como ele citou, todos os presidentes que governaram o país desde 2001 foram investigados por crimes ligados ao caso Odebrecht. Em maio de 2019, a equipe especial da Lava Jato pediu 20 anos de prisão para Ollanta Humala, acho que é assim que fala, desculpa peruanos mais uma vez,
e 26 anos para sua esposa. Em abril, quando o procurador e a polícia entraram na casa do Alan Garcia, a gente já sabe, ele acabou se matando, e por sua parte, o PPK estava em prisão domiciliar. Então, assim, é um grande histórico, é bem interessante. E, assim, não acabou ainda, né? Porque a Keiko está se candidatando a presidente e ela também tem, assim, um passado não tão limpo na justiça. Pois é, ela tem aí uma ficha que tá acusando de 30 anos, tá aí para 30 anos de cadeia, né? Já foi ligada a esquema de corrupção, a lavagem de dinheiro. Não é à toa que, citando aqui um podcast que eu escuto bastante, e o pessoal também escuta, que é o Xadrez Verbal, chama o Peru de Odebrechtistão. É um lugar que a Odebrecht tomou conta, né? E que acabou levando a muitos esquemas, igual foi no Brasil, só que de uma forma mais grave. Sim, em 2018, a Keiko Fujimori foi presa após comparecer a um tribunal. Ela tinha ido depor sobre contribuições da Odebrecht, mais uma vez, na sua campanha presidencial em 2011 e acabou acontecendo o que aconteceu. É interessante perceber que a Força Popular, o partido de Keiko Fujimori, ela foi uma grande força política no Congresso peruano que fazia oposição ao governo do Martín Vizcarra, como a gente acabou citando anteriormente. E já que a gente falou da Keiko Fujimori, acho que a gente pode falar agora, passar para a parte que todo mundo esperava, né? As eleições de 2021. Quem será que irá ganhar? Pedro Castillo ou Keiko Fujimori? Porque o negócio tá assim, tá um do ladinho do outro, tá acirrado. O negócio não tá fácil não, viu? Tá acirrado. Na pesquisa que eu vi no dia 31 de maio, 31 de maio, tava dizendo que Castilho tava com 42% e a Keiko tava com 40%. Então, é um empate técnico, tá muito acirrado. Então, qualquer reviravolta ali nas eleições, qualquer mudança em uma zona eleitoral dá vitória ao outro, né? A gente conhece que há uma força maior da Keiko nas zonas mais metropolitanas e uma força maior do Castilho na zona rural, né? Mas falando já da Keiko, a gente já falou um pouco de quem ela era. Ela é filha do Alberto Fujimori, né? E acabou herdando essa herança do pai. E é por isso que também ela tem essa força, né? Essa força política tão grande. Mas a gente pensa, porque o Peru teve tanto protesto com a saída do Vizcarra contra a corrupção, como é que a Keiko, uma pessoa que representa de fato a corrupção no país, consegue ter tanta força? Aí você olha assim na história do Peru, você fala, teve aquela questão que eu falei, que Fujimori no seu período conseguiu vencer a hiperinflação, implantou o consenso de Washington, olha aí, o consenso de Washington, aqui na cabeça. Opa! Lembra disso, Pois hein? é. Implantou as medidas do consenso de Washington, o chamado Fuji-choque, conseguiu superar a inflação, gerando empregos. E além do mais, no Peru dos anos 90, tinha uma questão muito forte ligada ao combate das guerrilhas de esquerda. Tinha muitas guerrilhas de esquerda no Peru. E as mais famosas é o Sendero Luminoso, né? E o movimento revolucionário Tupac Amaru. E esses dois acabaram que sendo meio que eliminados durante o período Fujimori. Isso acabou sendo algo que a população viu com bons olhos, porque como eram grupos armados, tem esse medo do comunismo, né, e etc. Acaba que gera uma força para a figura que representa isso, que representa esse combate. Aí daí que vem essa força da Keiko, apesar de todo esse esquema de corrupção, né? Nuestros enfermos no se curan con comunismo. El COVID no se detiene con la lucha de clases. Sim, e essa questão do Sendero Luminoso voltou a aparecer nessas eleições do Peru. Eu estava comentando com ele uns dias anteriores que saiu uma notícia que um massacre foi atribuído ao Sendero Luminoso e, consequentemente, atribuído ao candidato oposto a Keiko. Então, assim, querendo ou não, é uma coisa forte ainda de se bater na história do Peru. Ligar o medo do Sendero Luminoso à oposição. E assim, apresentando um pouco para quem não conhece, que a gente falou da Keiko, mas a gente nem citou muito a questão do Pedro Castillo. Um resumo sobre o que já dá para imaginar sobre a Keiko é que ela faz parte de uma direita, mais voltada assim, para o autoritarismo, né? E defende o mercado, também não surpreende a gente, e quer impor, de certa forma, o uso da força através de uma mão dura do mercado. Nada que surpreenda muito, já dá para ver por todo o histórico. E o Pedro Castillo é um novato na política, como ele mesmo falou, foi uma surpresa, porque a gente já
Você pode não conhecer a Keiko, mas se você escutar Keiko Fujimori, você sabe mais ou menos de onde ela veio. Mas o Pedro Castillo é uma pessoa assim bem inédita para quem não está dentro dessa realidade peruana. Então, ele é voltado mais para um espectro de esquerda. Ele é bem forte no sindicato dos professores, se eu não estou enganada, né, amigo? E também mais para o interior. Sim, E defende uma estatização dos setores estratégicos da economia. sim. Essa questão, você lembrou dessa repressão e de ligar os grupos, esse ataque que teve, com a morte de algumas pessoas ao Sendero Luminoso, me lembrou um trecho de uma matéria que eu vi, eu acho que foi da BBC, se eu não me engano, que estava mostrando, né, como é que os grupos de esquerda, a esquerda é vista principalmente em Lima e nas cidades mais centrais. Aí tem um hotel para cachorro e no hotel dizia que não aceitavam cachorros de Comunistas. donos comunistas. Cachorros comunistas, cachorros que usem. Como isso é possível? Cachorros de donos comunistas não tem nem como, velho. Você vê como é que eles repudiam a esquerda. Então por isso que tá bem acirrado. Um lado contra a corrupção, anti-fujimorista, e o outro lado totalmente contra a esquerda, já que eles têm medo de que o Pedro Castilho represente essa retomada da esquerda no país e que esteja ligado a esses grupos de guerrilha e o ressurgimento desses grupos, né? Sim, é interessante. É realmente interessante perceber como na América Latina, não só no Brasil, a gente sempre fala muito do Brasil, desse medo do comunismo, desse medo do vermelho da esquerda. Mas uma coisa que só acontece aqui, pessoal, a gente pode ver nesse episódio, se você não sabia, também acontece no Peru, entendeu? Então, tá aí. A realidade é essa, está posta na sua frente. E só para contextualizar essa questão da pandemia, é muito interessante também pensar, como a gente está vendo no tempo da pandemia, que nessa reta final no Peru foi prolongado o estado de emergência. Então, assim, gente, alerta, porque alerta Covid aí pega em todo lugar. E essas medidas afetaram parcialmente as campanhas do Pedro Castillo e da Keiko, que tiveram que disputar um segundo turno, pedindo para as pessoas usarem 2 máscaras quando forem às ruas. Então, consciência do Covid. Pelo menos eles tiravam fotos com um pequeno distanciamento social, apenas com as mãozinhas e pequenos toques. Não consigo falar essa imagem de forma audiodescritiva, mas espero que você consiga imaginar na sua cabeça. Ai, mas vamos ver, né? Tá chegando o dia das eleições. O Congresso já rejeitou, que para mim é uma surpresa diante do cenário de tanta incerteza, de tanta corrupção que o país enfrenta nos últimos anos. O Congresso rejeitou a supervisão internacional das eleições. Apareceu uma nota, eu acho que foi no dia 31 também, falando sobre isso, dessa negação de que os organismos internacionais iriam acompanhar o andamento das eleições. Então, provavelmente, com certeza, vai ter algum tipo de protesto após o resultado, seja para protestar, Sim, seja isso para aí. protestar contra Keiko, seja para protestar contra o Pedro Castilho. As pesquisas indicam a vitória do Castilho assim por uma margem muito pequena, mas ninguém sabe o que vai acontecer de fato, Sim, a né? última que eu vi foi essa palavra Ninguém também. sabe o que de fato vai Uhum. acontecer, né? Pode mudar, assim, se uma zona eleitoral cair a energia e depois voltar a contagem dos votos, tá lá Keiko vencendo, né? Então, e sem supervisionamento ainda fica mais difícil de ter certeza do que de fato aconteceu, né? Ahí está, aquí está Pedro Castillo, tu pueblo. Este domingo, 25 millones de peruanos deberán elegir entre un profesor rural que promete cambiar la constitución, aumentar las pensiones y un Estado con mayor control sobre la economía, frente a una candidata que va por su tercera postulación, promete créditos y ayudas a las pymes y representa la continuidad del actual modelo político y económico de Perú. Então é isso, caros ouvintes do Dicotomia Podcast. Podem esperar para dia 7 de junho, que pelo menos no nosso Instagram vai ter atualização. Esperamos que esse episódio saia antes de lá para você já ter a sua atualização. E agora podemos partir para o fim do episódio, pedindo ao meu amigo Enio a indicação dele do dia de hoje. E aí, amigo, qual a sua indicação desse episódio? Pois é, meus amigos, eu vou fazer uma indicação que é para citar uma coisa que a gente não falou muito nesse episódio, mas que foi muito importante para os protestos que tiveram após a saída do Vizcarra, que foi os movimentos sociais. E nesse texto, que é um texto da Anaí Duran Guevara,
o texto de título Movimentos Sociais em Política em El Perú de Hoy. Ela falava justamente sobre isso, como os movimentos sociais participaram dessa movimentação e tiveram junto nessa retomada dos protestos, né? Que foi a primeira grande onda de protesto no Peru depois de 20 anos. Então, foi muito relevante. A gente viu muito falando de protestos do Chile e acabou que se esquecendo um pouco do que estava acontecendo no Peru e que é muito importante também para a região. E é isso aí, Paula. Minha indicação fica essa aí. Boa leitura quem fosse aventurar. E qual foi a sua? Então, só para reforçar isso que ele falou, só para destacar, assim, finalmente, que os jovens foram os principais protagonistas nesses protestos depois da queda do Vizcarra. Então, se vocês procurarem, realmente vai aparecer muitas questões voltadas a protestos. Teve um escritor do Nobel que falou que era uma violação à Constituição. Então, a participação popular, as manifestações foram muito fortes mesmo no Peru. E a minha indicação de hoje é um episódio de um podcast. Olha, eu estou fazendo merchan para os podcasts, que é o episódio da série Caminhos Latinos, do podcast Pulso Latino, episódio número 6, que fala sobre o Peru. É bem legal, você pode conhecer um pouco mais sobre essa história, que a gente tentou dar uma resumida bem grande, mas espero que tenha sido esclarecedor para você. E aí, amigo, qual a nossa rede social para eles darem aquela seguida e assinarem a melhor newsletter de relações internacionais? @dicotomia_cast. Sigam lá no Twitter e no Instagram. Vai ter o linkzinho no Instagram e no Twitter, eu acho que também tem, para você ir lá e assinar a newsletter. Então tá saindo coisas aí ao final do mês, início do mês. Já fica esperto que tá vindo uma quentinha aí, viu? Se você não assinou, assine. Pode deixar que se você assinar atrasado, vai chegar mesmo assim. Então a gente quer agradecer a sua confiança, que nem o Faustão. E até a próxima. A sua confiança e paciência. Até a próxima. Tchau, tchau. Às 6h28, bicho. Abraço.